queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal OP. Vamos dar continuidade ao nosso devocional, reflexão diária com a palavra de Deus no nosso clamor por um avivamento. E hoje a gente vai ler Atos capítulo 9, e o texto de Atos capítulo 9, ele traz em sua história a conversão de Paulo. No versículo 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém, querido? E aí a palavra continua, dizendo que Deus mandou Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas escamas parecidas com escamas de peixe. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. E aí, querido, Saulo começa o ministério de evangelização, de pregação da palavra. Saulo, com toda a autoridade no Espírito, começa a ministrar a salvação em Jesus Cristo. E ele, de perseguidor, passa a ser perseguido. Glória a Deus. Então, o capítulo 9 de Atos, eles nos apresenta uma das maiores transformações registradas na Bíblia. Saulo, um perseguidor dos cristãos, tem um encontro poderoso com Jesus e sua vida é completamente mudada. Ele passa de inimigo da fé para um instrumento escolhido por Deus. Então, assim como Saulo, muitos de nós precisamos de um avivamento pessoal. Há áreas em nossas vidas onde a cegueira espiritual nos impede de enxergar a vontade de Deus. Mas quando nos rendemos ao Senhor, Ele nos ilumina e nos dá um novo propósito. Basta nós termos um coração aberto à sua palavra, um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O encontro com Jesus, Saulo foi confrontado com a verdade e sua vida nunca mais foi a mesma. Da mesma forma, quando buscamos a presença de Deus com sinceridade, Ele nos transforma de dentro para fora. Basta você deixar, querido, você permitir entender essa palavra, você buscar o entendimento da palavra e ter a intimidade necessária com o Espírito Santo de Deus. A espera e a oração. Saulo passou dias sem enxergar, mas ele ficou em jejum e orando, porque ele sabia com quem ele se encontrou no caminho. E muitas vezes o avivamento ele vem após um período de busca e consagração intensa. Paulo se preparou para receber o Espírito Santo de Deus. E a gente quer receber
mas muitas vezes não queremos nos preparar, não queremos buscar, não queremos ler a palavra, não queremos orar, não queremos pagar o preço de jejum e queremos ser cheio. É difícil, querido, é muito difícil. Então Deus ali faz a restauração e o chamado de Paulo. Deus enviou quem? Ananias, para orar por Saulo, restaurando a sua visão e confirmando o seu chamado. Quando clamamos por um avivamento, Deus responde e nos capacita. Para quê? Para fazer a sua obra, querido. Deus está aguardando você clamar, você buscar. Amém? E aí eu queria fechar a leitura desse capítulo 9 com ainda milagres acontecendo pela igreja. Pedro aqui tem a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. A partir do verso 32 de Atos 9, diz o seguinte, do 31, que fala do crescimento da igreja. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificava-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Glória a Deus. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor pela maravilhosa ação do Espírito Santo através da vida de Pedro. E para fechar o capítulo, a Bíblia nos fala neste verso, a partir do capítulo 36 de Atos 9, da ressurreição de Dorcas. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lídia ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Glória a Deus, querido. Então, a igreja crescia com sinais maravilhosos, mas tinham apóstolos, discípulos, cheios, queimando, querido, pela presença do Espírito Santo, ao ponto de confiarem tanto em Deus, de curvar os seus joelhos e orar por uma restauração de uma vida e Deus ressuscitar. Quando a fé está ativa, quando a fé está viva, o Espírito Santo tem liberdade para atuar. Vidas vão se levantar neste tempo através da tua oração. Vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e pessoas conhecerão o caminho da salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe o teu dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Continue buscando o Espírito de Deus, querido. Continue clamando por um avivamento. Que nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Ele possa abrir os nossos olhos, fortalecer a nossa fé e usar-nos para a expansão do reino de Deus. Assim como Saulo foi restaurado e enviado, queremos ser renovados e obedecer ao teu chamado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz.